Coisas que eu aprendi com balé. Dançar. Tô zoando. O vídeo é importante. Assiste até o final. Oi, sou a Carol. E esse vídeo é muito especial pra mim, porque são coisas do balé clássico que eu aprendi lá quando eu comecei, mas que eu vou levar pro resto da minha vida. Bom, primeiramente, se você está chegando agora no canal, eu sou Caroline Neves e eu sou bailarina clássica profissional. Trabalhei com dança durante muitos anos, me formei fora, trabalhei em companhias, porém, há alguns anos eu descobri uma doença no coração e tive que abandonar minha carreira. Mas o balé é uma coisa incrível que me ensinou tantas coisas, coisas que hoje na vida adulta eu consigo ver que eu aprendi lá novinha, mas que é muito bom pra mim na vida adulta. Então, eu tenho que contar pra vocês as coisas. Primeiro de tudo, eu acho que não só a dança, mas o esporte no geral, né? Ele ajuda muito no desenvolvimento motor, né? Na coordenação. Então, hoje, se eu tenho uma consciência corporal muito boa, é graças ao balé, à dança. E eu acredito que quem faz esporte desde muito novo também tem essa percepção de controle corporal muito grande. E isso é excelente, porque para fazer uma atividade física, agora depois de adulta, a gente vai fazer tudo pensando muito no nosso corpo, no que é certo, no que é errado, o jeito certo, o jeito errado de fazer. E, consequentemente, quando a gente estiver lá na terceira idade, nosso corpo vai estar muito mais preparado, nossa mente muito preparada para aguentar, né, o envelhecimento natural do corpo. Então, eu acho que o primeiro de tudo é essa consciência corporal e esse discernimento de fazer as coisas de forma correta, trabalhar o corpo, a mente, isso tudo é uma coisa que vai favorecer muito na terceira idade. Outra coisa muito importante é a disciplina. O balé me ensinou muito a disciplina, a chegar sempre muito cedo, a não faltar, a ter compromisso. E todos os dias fazer a mesma coisa e fazer a mesma coisa todos os dias é muito importante. Então essa disciplina é sensacional na vida adulta. A gente percebe nas coisas do dia a dia, assim, no trabalho, em qualquer projeto que a gente vai fazer, ter a disciplina de todo dia, saber que é necessário fazer aquilo daquela maneira e não atrasar e ter... Isso é incrível. Então, acho que a disciplina, sem dúvida nenhuma, foi uma das melhores coisas que eu ganhei no balé clássico. Eu vou levar para minha vida inteira, em tudo que eu fizer. A terceira coisa muito importante que o balé me deu, assim, é o senso de coletividade. É dançar junto, respirar junto. E na dança, a gente interpreta isso como... ser bom em corpo de baile, em ter o senso de corpo de baile, mas na vida é perceber ao redor, entender as pessoas, ter aquela sensibilidade com quem está próximo e querer fazer parte de algo, pensar no próximo. E esse senso de coletividade é muito importante. Isso foi desenvolvido em mim desde muito novinha no balé, né? Que todo mundo tem que ser muito igual, respirar igual. E eu levo isso para minha vida também. Eu penso sempre no próximo, eu penso na coletividade e o balé me proporcionou muito isso. Eu acho que a gente aprende isso durante a vida, né? Demora alguns anos aí para a gente desenvolver esse lado coletivo, mas desde muito novinha o balé já me trazia isso. Então, com os anos eu pude perceber que o senso de coletividade é muito importante. Próxima coisa que o balé me ensinou é, desde muito cedo, entender que o crescimento, ele também é solitário. Lógico que quando a gente tá ali em grupo, dançando em grupo, a gente pensa em grupo, mas o balé, ele tem uma característica que é escolher algumas para serem solistas. E a partir do momento que você começa a desenvolver, você tem um salto ali de desenvolvimento técnico diferente do resto da sua turma, você passa a ser um pouco excluída, um pouco... É diferente, né, do resto do grupo. Lógico, tem várias questões, tem, né, inveja, tem ciúme dos professores e tal, mas eu sinto que
eu aprendi isso na época do balé, quando eu comecei junto com uma turma e em pouco tempo eu comecei a me destacar e viajar e fazer tudo sozinha. Eu me senti muito excluída. Então o crescimento, ele também é solitário. E eu vejo isso agora hoje, depois de adulta. Enquanto eu estava igual todo mundo, igual os meus amigos, eu tava tudo bem. Mas quando eu comecei a ter um salto de crescimento, desenvolvimento profissional e tudo, minha vida começou a decolar, eu senti que muitas pessoas se afastaram e eu comecei a ouvir burburinhos e a mesma coisa que eu sentia na época do balé. Então o balé me ensinou isso desde muito cedo, que o crescimento individual, ele é solitário. E hoje, adulta, eu vejo isso em mim também, que eu sinto que eu sou muito sozinha, também nessa questão de agora minha vida está começando a dar certo e aquelas pessoas que estavam comigo antes são pessoas que já não me olham mesmo com o mesmo olhar de igualdade, sabe? Elas olham um pouco com inveja, muita disse-me-disse, muita coisinha e eu preferi também me afastar de algumas pessoas que eu via que não estavam me fazendo tão bem, né, por causa disso. Então, a mesma coisa que eu aprendi lá anos atrás no balé, eu trago hoje para minha vida e eu vejo o ciclo se repetir. Então, o crescimento, ele também é muito solitário. Uma coisa que o balé me deu, assim, muito forte, é o pensamento positivo. O que eu falo tem muito poder, né? Eu lembro perfeitamente quando eu tinha uns 13 anos de idade, eu dancei meu primeiro solo de repertório, que foi Esmeralda, e eu viajei, fui para Brasília, eu tinha uma professora lá em Brasília, e ela perguntou para todas as meninas da minha turma: você vai ganhar? E as meninas ficaram: ai, vou tentar, não sei, né, não sei como que vai ser. E ela chegou para mim, e eu não fazia ideia de como funcionavam as competições, gente, era a primeira vez que eu estava dançando no repertório. E ela chegou para mim e falou: você vai ganhar? E eu falei: eu vou ganhar. E ela até se assustou na época, ela ficou: você vai? Eu falei: vou. Mas eu não estava falando no sentido de ganhar medalha, de ganhar reconhecimento. Eu estava sentindo no sentido de eu vou ganhar muito fazendo o que eu estou fazendo hoje. E eu pensava já isso naquela época, né? E hoje eu vejo que eu ganhei muita coisa, porque foi a primeira vez que eu subi num palco. Eu ganhei a experiência de subir num palco sozinha pela primeira vez, dançando um repertório. Eu ganhei a experiência de dançar pela primeira vez em um concurso. Eu ganhei a experiência de sentir o aplauso do público por algo que eu me dediquei por muitos anos. Eu senti a experiência de sentir aquele friozinho na barriga da primeira competição. Eu ganhei muito em tudo, no desenvolvimento meu como artista. Então, sim, eu estava muito certa. Eu ia ganhar. E eu ganhei medalha, mas eu acho que isso é o menos importante possível. Assim, no balé, você ter 1000 medalhas não quer dizer muita coisa. Eu acho que o que você tem como crescimento artístico é muito maior do que uma medalha. Eu tenho vários troféus aqui em cima, não dá pra ver, mas isso pra mim é o que eu menos ganhei. Eu ganhei muito mais a experiência, o palco, o meu desenvolvimento artístico. Então, a partir desse dia, eu passei a colocar isso na minha cabeça. Tipo, eu vou ganhar, eu vou fazer. A palavra e o que eu desejava pra mim mesmo, o que eu dizia ali naquele momento, tem muito poder. Então, desde aquela idade, o balé me ensinou isso, que o que eu quero, eu consigo, eu preciso apenas fazer o meu melhor e ser positiva e determinar aquilo para minha vida. E eu faço isso até hoje. Quando eu preciso fazer alguma coisa, eu falei: eu vou conseguir, eu vou fazer. E a palavra tem muito poder, eu acredito muito nisso. Então eu aprendi isso no balé e eu vou levar pro resto da minha vida. O balé me ensinou a fazer tudo. Como assim, fazer tudo? O balé me ensinou a ser um pouco de tudo, em saber me virar. E se eu precisar de alguma coisa, alguma emergência acontecer, eu sei me virar. Eu aprendi a costurar, eu aprendi a bordar meus figurinos, eu aprendi a fazer minha maquiagem, a fazer meu cabelo, a fazer minhas malas, desde muito novinha. Então, eu aprendi a me virar muito cedo por causa do balé. A responsabilidade
de você ter que viajar muitas vezes sozinha para fazer alguma competição, representar um lugar, uma escola. Isso é tudo muita responsabilidade em cima de uma criança tão nova, né? 13 anos é muito novo. Então, eu aprendi a me virar, eu aprendi a fazer tudo sozinha. Eu aprendi a pegar avião sozinha muito cedo, a fazer tudo. Então, o balé me ensinou isso, me ensinou a ser uma pequena gente grande, sabe? Hoje em dia, eu moro sozinha, eu furo parede, eu coloco quadro, eu me viro, eu faço o que eu tiver que fazer. Se eu precisar costurar uma roupa que rasgou, eu vou costurar. Se eu precisar ir num casamento, não tiver ninguém para fazer minha maquiagem, meu cabelo, eu vou fazer. Então, eu aprendi isso muito cedo e foi graças ao balé. O balé me ensinou a respeitar o meu corpo, a saber ouvir o meu corpo. Quando eu sentia que eu não estava bem, por mais que às vezes eu era obrigada a ensaiar, a fazer aula, a dançar mesmo muito mal, eu ouvia o meu corpo, eu tentava descansar o máximo possível. Eu vou dançar semana que vem, então eu preciso hoje descansar, eu não posso me machucar, eu não posso... Eu ouvia muito o meu corpo e hoje eu ouço muito o meu corpo. Quando eu sinto, eu tenho problema de coração, então quando eu sinto que eu tenho alguma coisa estranha, peraí, eu não vou fazer isso, eu vou descansar, eu vou me preparar porque semana que vem eu tenho um trabalho muito grande. E eu aprendi muito isso também quando eu fui pra fora. No Brasil, a gente acaba fazendo tudo até machucado. Você tá com o pé machucado? Mas você tem que dançar, você tem que fazer aula, A gente não para muito, né, pra prestar atenção no nosso corpo. Mas quando eu fui pra fora, eu entendi que uma simples dor de cabeça vai te atrapalhar, né? Eu tinha um professor que ele falava pra mim o seguinte, que uma aula é um dia de ganho, você ganha fazendo uma aula. Mas se você fizer essa aula com qualquer incômodo, uma dor de cabeça, uma dor no pé, você não vai ganhar, você vai perder o que você já tem, porque você vai acabar se machucando mais. Pode ser que piore e você não consiga no dia seguinte fazer. Então, ele me ensinou muito a ouvir o meu corpo, né? E na época eu acabei me lesionando também e ele me falou isso, ele falou, escuta seu corpo. Quando você estiver bem, realmente bem, você volta. E assim eu fiz, eu voltei pro Brasil, me recuperei, fiz cirurgia e depois de uns meses eu voltei a dançar, ainda com dores, mas é porque eu não tinha muito tempo, mas realmente assim, ouvir o meu corpo é muito importante. Hoje eu uso isso pra minha vida. Eu ouço muito o meu corpo, eu não tô bem hoje, eu preciso descansar, minha cabeça tá a mil, muito trabalho, muita preocupação, muita conta para pagar, eu não vou me preocupar, eu não vou fazer nada hoje, eu vou tirar o dia para ficar desenhando Bob Good, sabe? Eu faço muito isso, eu ouço muito o meu corpo, mas eu aprendi isso no balé. Eu aprendi que nós não somos máquinas, apesar da gente querer sempre a maior produtividade, nós não somos máquinas. Então, hoje em dia, quando eu não tô bem, eu paro tudo, largo tudo que eu tô fazendo e eu tenho como fazer isso, né? Eu sou autônoma. Lógico que se eu trabalhasse em uma empresa, alguma coisa do tipo, eu não teria como faltar. Mas hoje eu faço isso. Quando eu não tô bem, eu vou desenhar, eu vou pintar, eu vou fazer crochê, eu vou fazer qualquer coisa que não seja trabalho. Porque ouvir o meu corpo e a minha mente é muito importante. Outra coisa muito importante é que eu aprendi que eu sou forte. O balé me ensinou isso. O balé me ensinou a ser forte. Se eu estou com dor no pé, eu vou dançar sorrindo. Se eu tiver com alguma lesão que eu não consiga descansar, eu vou fazer e vou fazer sorrindo. Eu não vou demonstrar o que eu estou sentindo. Eu aprendi isso no balé. E hoje, na vida adulta, eu faço muito isso. Às vezes eu vou trabalhar e eu não tô bem. Mas ninguém precisa saber que eu não tô bem. Eu sei que pode não ser muito saudável a longo prazo, né? Se você não tá bem todo dia, fingir que tá bem todo dia não é legal, assim, levar isso pra terapia. Mas o balé me ensinou isso, a ser forte, a passar por muita coisa sem demonstrar tanto a minha fraqueza. Eu não sei se isso é 100% uma coisa boa. E a última coisa, depois se vocês quiserem eu faço outros vídeos falando sobre... Eu tenho milhares de coisas que eu posso dizer aqui, mas eu vou falar hoje uma última coisa. O balé me ensinou a respeitar o processo. Como assim?
Para eu dançar uma variação, eu preciso começar de baixo, eu preciso começar com aula, eu preciso ensaiar, eu preciso me dedicar, eu não posso faltar, eu tenho que ser pontual, eu preciso seguir o processo para eu chegar lá. Né? Você não tem como chegar no balé já dançando o Grand Pas de Cisne Negro. Você tem que passar por todo um processo de aprendizado, desenvolvimento, de técnica, da sua parte artística, corporal, enfim. Você tem que passar por todos os processos para você chegar lá. E para você ser uma grande bailarina, uma primeira bailarina, você tem que começar sendo corpo de baile. Você tem que começar no processo, aos poucos, e desenvolvendo até você chegar onde você quer. Eu aprendi isso no balé, né, desde muito cedo. E eu levo isso para minha vida. Se eu quero me tornar uma grande empresária, eu tenho que começar agora, não desistindo, todo dia fazendo a minha parte. Se eu quero ser uma grande fotógrafa, eu tenho que começar agora, estudando muito, fazendo cursos, me desenvolvendo, fotografando muito, testando muito para eu conseguir fazer o que eu quero um dia. Então, o balé me trouxe isso, o balé me trouxe o respeito pelo processo. O processo é muito importante. Às vezes a gente dá valor muito àquilo que a gente quer, mas a gente não dá valor ao processo que vai levar até aquilo. Você não vai ser aquela pessoa que você quer se você não começar agora o processo. Então, o balé me fez eu aprender milhares de coisas na minha vida, mas eu acho que o mais importante de todos, sem dúvida nenhuma, é o processo. É respeitar o agora e começar agora a ser quem eu quero lá na frente. E eu levo isso para minha vida e eu quero passar isso para as outras gerações que eu conviver. Começar agora quem eu quero ser lá na frente. E é isso. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, deixe um comentário aqui, diga o que a dança te ensinou, o que o esporte, o que você aprendeu quando era criança, uma coisa que você leva para a vida toda. E comenta, dá like, se inscreve no canal para me ajudar. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau!